né, que se invista, então, também em programas de saúde, porque o Estado gasta muito dinheiro, todos os estados do mundo, aliás, gastam muito dinheiro com isso. Muito bem, ó, a gente vai falar de um tema muito legal. Que dia foi, doutor Paulo Leme Filho, que o senhor fez o lançamento desse livro maravilhoso aqui? 16 de maio. 16 de maio. 16 de Conta maio. pra gente como é que foi, como é que veio a ideia pra poder escrever, do que fala. Tô mostrando aqui. Se puder dar um zoom aqui, a direção do programa, pra mostrar, enquanto o doutor Paulo vai contando pra gente a história desse livro, doutor. Não, este livro, né? Provavelmente será o meu último, né? Creio que já esgotei minhas condições literárias, né? Com relação não só à doença do alcoolismo, mas com relação a outros temas. Eu acho que esse aqui será o último. E deixo aqui minha contribuição, viu, Sobre professor? o alcoolismo é o último, depois vai escrever outro. Mas, né, eu tenho que partilhar algumas questões aqui, né? Então, a primeira questão que eu preciso deixar evidenciado aqui para todos nós é que explicar como surgiu a ideia desse livro. Eu sou espírita. E muitas pessoas não têm exatamente uma noção do que seja, né, o espiritismo. Então, só para a gente ter uma ideia, primeiro, assim, o fato de eu ser espírita não me faz pior nem melhor do que ninguém, né? É simplesmente algo que muda a minha vida, algo que me faz refletir sobre aquilo que eu estou fazendo aqui. E apesar, né, como dito, do meu orgulho, da minha vaidade, das minhas dificuldades de caráter, dos meus problemas, né? Mesmo assim, né, isso é um princípio do espiritismo, assim, ainda que você não seja uma pessoa muito boa, tenta fazer o bem, né? Porque aí você vai se melhorando. Não espera você ser 100% que nem o Miguel para depois você fazer as coisas boas, né? Vá tentando fazer para que você vá se melhorando, vai se aprimorando. Então, às vezes as pessoas conhecem a gente, né, professor? Fala, não, mas você é um ser humano muito meia boca, né? E sou mesmo, né? E sou mesmo. Não é verdade. Mas, né, estou tentando me melhorar. O espiritismo é uma doutrina, uma religião cristã. Então as pessoas também não entendem muito isso. As pessoas acham que não tem nada a ver com isso, não, né? E não vamos, claro, né, debater nem despender o nosso tempo aqui com relação a isso, até porque eu não teria condições de digredir sobre o assunto. Mas quando a gente fala numa religião cristã, a gente fala em solidariedade, a gente fala em caridade, a gente fala em poder contribuir sempre de uma forma gratuita com aquilo que nós podemos fazer com relação aos outros, que o bem que eu faço a qualquer pessoa é um bem que eu faço a mim mesmo em primeiro lugar, né? Que são os princípios cristãos, do amor, né? Da benevolência, da indulgência para com as imperfeições alheias. E aí nós conseguimos fazer um lugar melhor para a gente viver em comum. Esse é um outro princípio. E o terceiro ponto é que faz parte da cultura espírita algo que se chama comunicabilidade com os espíritos. A doutrina espírita ela não foi edificada a partir do contato dos espíritas. Não é a religião dos espíritas. Se chama espiritismo porque é a religião dos espíritos. Então, através da comunicação, pessoas que não estavam mais num corpo como esse nosso aqui, começaram a se comunicar e, a partir daí, começaram a contar como funcionam as coisas depois que nós morremos. Que é um assunto que me chama a atenção, porque eu acredito que provavelmente eu vou morrer um dia. Será? Eu acho que assim. Mas vai demorar bastante. Essa tragédia talvez não aconteça comigo. Mas se considera imortal por aí. Alguns se consideram imortal, né? E aí, então esse assunto deve nos chamar a atenção. Então faz parte da cultura espírita essa questão da comunicação com os espíritos. A doutrina foi construída a partir disso. E eu, né, como alguém que tenta, com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades, eu faço parte desse universo,
Em reuniões em que se dão esses tipos de comunicação, eu comecei a perceber, principalmente quando eu estava presente em algumas delas, a comunicação de espíritos que estavam bêbados. Bêbados. Completamente embriagado, completamente doido. E aí que me caiu a seguinte ficha, que a dependência química, isso seria importante dividir essa experiência com as pessoas que ainda estão fazendo uso, né? Quando nós deixamos o corpo, a gente não vira anjo automaticamente. A gente não se transforma, não se renova, não é uma coisa assim que, nossa, meu Deus do céu, né? De repente mudou tudo. Você reseta e o jogo zera e você começa do nada. Você é aquilo que você sente. Você é aquilo que você traz dentro de você. E aí eu comecei a ver que a dependência química é algo que se leva também para o outro lado. Como é que funciona, né? Isso a gente aborda no livro de uma forma mais detalhada. Mas isso é algo que, para que as pessoas também reflitam, que tudo que eu sinto, eu levo para o lado de lá. Então, se eu sinto muita raiva de alguém, pode ter certeza que eu não vou ter o meu nome, eu não vou ter a minha roupa, eu não vou ter meu time de futebol, mas essa raiva vai estar comigo. Mas se eu tenho um sentimento de solidariedade, de querer construir uma sociedade mais justa, isso vai comigo também. E a dependência química também vai comigo. Então, a partir dessas conversas, dessas experiências, né, no âmbito da comunicabilidade entre nós que estamos aqui vivendo nesse corpo material e os espíritos, a partir daí nós conseguimos entender como é que essas coisas funcionam do lado de lá. É só pra gente que, na verdade, nem é de lá, é aqui também, né? É que o fato de eu não estar enxergando o ar não significa que o oxigênio não exista. E a partir disso a gente escreveu esse livro. Eu diria para vocês, assim, sem nenhuma segunda intenção, que eu acredito que para mim, né, claro, vamos continuar conversando sempre, mas eu diria que eu cheguei quase que no limite da minha contribuição, em termos de dividir informações relacionadas à dependência química. Mais que isso, para mim, é algo muito difícil de fazer, algo que eu não consigo nem visualizar como eu conseguiria contribuir de uma forma melhor. Se eu estou dizendo aqui que a dependência química, ela continua depois que você morre, é porque vale a pena pensar sobre isso agora. Vale a pena você olhar para essa questão dentro de você agora. Não amanhã, não depois que morrer. Agora, isso faz muita diferença na nossa vida. E a vida continua, a vida não cessa. Né? A vida, isso é uma outra revelação, entre aspas, né? Mas que não é exclusivo, não é privilégio, nada é privilégio da doutrina espírita nesse campo aqui. Né? Mas o espiritismo, de alguma maneira, matou a morte. A morte não existe. Então, assim como a morte não existe, nossos defeitos também, né, continuam. Então, essa é a minha contribuição. Muito bem, o livro foi muito legal, foi legal o lançamento lá, né, doutor? O senhor esteve por lá, né? Estive lá, felizmente, foi muito bom, né? Inclusive, o doutor Paulo trouxe uma pessoa para pintar quadros, que também recebia, né, pintores famosos. Ele fez uma média de 10 minutos cada quadro, fantástico. A chamada pictografia, né? Nós estivemos num evento que existe um médium pictográfico que, né, recebe, né, pintores famosos. O mais famoso que teve, o mais conhecido socialmente, era o Luiz Antônio Gasparetto, né? É um trabalho muito parecido com o do Gasparetto. Na verdade, é o mesmo trabalho. É o mesmo. Né? Através, mas de um médium diferente, algo muito impressionante também, que também nos chama atenção para a mensagem de que a vida continua. Com certeza, foi legal lá, foi então, né, doutor? Foi muito bacana. E foi quando o doutor Paulo nos apresentou essa obra fantástica. Fantástico, vou ler com carinho. E você que está nos assistindo,
Leia a gente só também. vai mudar o endereço peça aqui. que Exatamente, peça, né? porque tá terminando o programa. Já. Vai lá no podcast Sem Dependência, tudo junto, tá? Tem o Instagram, manda um direct lá dizendo eu quero e manda seu endereço, que o Dr. Paulo vai enviar o livro para você. Ele disse aqui até emocionado, porque ele é uma grande contribuição que ele está dando para esta causa. Então, você entra lá no podcast Sem Dependência, tudo junto no Instagram, e manda seu endereço e também fala assim, eu quero o livro Alcoolismo Pós-Morte. Eu vou ler esse livro, vou fazer um resumo lá no meu canal, inclusive. E vou levar mais um. Estive lá, mas vou levar mais um, porque tem um amigo lá da Jovem Pan que gosta do tema. Que O ótimo. Piperno esteve lá também. Então, é importante demais você contribuir com esse tema, levar. O Dr. Paulo falou uma frase muito forte aqui agora, né? Que é a seguinte: se é uma coisa que a pessoa leva, né, pós-morte, né? Assim, depois que ela se vai, é um assunto que tem que ser pensado agora. É importante, um assunto que precisa ser discutido, sobretudo. Até porque muita gente aqui, inclusive da nossa enquete, está dizendo aqui, que também é um problema da falta de informação. A questão da dependência química. Informação em todos os sentidos, né? Tanto dos problemas que isso causa, tanto também da questão do cuidado que você tem que ter com a sua família, né?